Todos riram quando um milionário à beira da morte adotou crianças de rua, mas o que elas fizeram transformou sua vida. Eduardo era o tipo de pessoa que ninguém percebia na rua, mesmo que ele tivesse milhões no banco. Sempre de camisa clara, calça jeans e tênis, parecia só mais um homem cansado andando por aí. Não chamava atenção, não falava alto, não sorria. Andava com o olhar para baixo, como se estivesse sempre procurando alguma coisa no chão, mas na verdade era dentro dele que faltava alguma coisa. Ele morava num prédio enorme, daqueles de cobertura com vista para a cidade inteira, mas vivia sozinho. Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha um cachorro, nem uma planta na varanda. O apartamento era tão silencioso que dava para escutar o som da geladeira ligando e desligando no meio da madrugada. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos gente por perto. Nenhuma ligação chegava. Ninguém batia na porta. Durante anos, Eduardo trabalhou como um louco. Começou vendendo remédio em farmácia de bairro, depois montou uma drogaria própria e, com o tempo, virou dono de uma rede com mais de 200 lojas. Construiu um império e nunca parou para respirar. Só pensava em crescer, ganhar mais, expandir. Até que um dia, o corpo deu um sinal. Foi uma dor esquisita no estômago. Ele achou que era só uma gastrite, coisa de quem vive estressado. Mas a dor voltou no dia seguinte, e no outro, e mais forte. Ele resolveu ir ao médico. Exames, mais exames, tomografia, biópsia. Sentou na frente do médico com a pasta na mão e ouviu a notícia como quem ouve outra língua. Câncer. Estágio 4. Maligno. Agressivo. O médico falava, e Eduardo só pensava em silêncio. Como assim eu vou morrer? Não chorou. Não. Gritou, não disse nada. Voltou para casa, entrou no elevador, subiu até o último andar, tirou o sapato na porta e sentou no chão da sala enorme. Olhou em volta. 40 metros de janelas de vidro, 22 tipos de bebida no bar. Uma TV de 90 polegadas. E nenhum motivo para continuar. Nos dias seguintes, ele não fez nada. Só ficava olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade seguia viva. Gente correndo, buzinando, rindo, reclamando do calor. E ele ali, parado, com o relógio marcando o tempo que restava. Quando finalmente levantou, não foi para ir ao hospital nem tomar remédio. Foi para a rua. Eduardo desceu a pé. Entrou numa rua que não costumava passar. Andou sem rumo, sem celular, sem segurança, sem motorista. Só ele e o vento na cara. Passou por um boteco, um mercado, uma igreja. No fim da rua, tinha uma praça, pequena, meio mal cuidada. Um lugar que ele nunca teria notado antes. E ali, sentados no canto do banco quebrado, estavam eles. 4 moleques sujos, rindo de alguma piada que ninguém mais achou graça. Um deles chupava um picolé derretido. O outro fazia um avião de papel com um panfleto velho. O menor dormia encostado na mochila rasgada do maior. Eles não tinham nada, mas pareciam estar ali como se o mundo fosse deles. Eduardo parou e ficou olhando. Ficou ali uns bons minutos, sem saber o que pensar. Ele, que passava a vida tentando resolver problema de gente rica, nunca tinha parado para olhar crianças de rua. Não era que ele não se importava. Ele só não via. Não prestava atenção. Mas agora, parado, sem saber o que fazer com o tempo que restava, ele enxergou. Do nada, o moleque mais velho levantou e encarou ele. Tá olhando o quê, tio? Eduardo pensou em ir embora. Mas alguma coisa travou os pés. A dor no estômago apertou. Era como se o corpo gritasse para ele não sair dali. Nada, respondeu. O garoto continuou olhando. Vai pedir dinheiro? Eduardo riu pela primeira vez em semanas. Eu que devia perguntar isso para vocês, né? O garoto deu de ombros. Voltou pro banco. Eduardo se aproximou. Sentou num canto. Os meninos ficaram desconfiados, mas não correram. Era como se ele não fosse uma ameaça. Talvez porque não parecia um cara que sabia o que estava fazendo.
Qual o nome de vocês? Um silêncio. Depois, um respondeu. Luan. Caio. Niltinho. O menor continuava dormindo. E aquele? Yuri. Ele não fala. Eduardo olhou para o chão e soltou uma frase que nem ele mesmo entendeu por que falou. Querem morar comigo? Foi como se ele tivesse dito que ia levar eles para Marte. Luan riu alto. Vai levar a gente para sua mansão, tiozão? Eduardo deu de ombros. Se vocês quiserem, sim. Os meninos se entreolharam confusos. Eduardo tirou o celular do bolso, ligou para um motorista da empresa e mandou buscar todos. Os moleques ficaram em pé, sem saber se era piada. Mas quando viram o carro preto chegando, com o vidro escuro, abriram o olho como se tivessem visto um OVNI. Eles entraram no carro. Yuri acordou no susto, agarrado no braço de Luan. Eduardo não disse mais nada. Só olhava os meninos como quem via uma coisa preciosa pela primeira vez. Dentro dele, alguma coisa começava a mudar. E no prédio de luxo, o porteiro quase desmaiou quando viu 4 meninos de rua entrando junto com o patrão. No outro dia, a cidade inteira comentava. Mas Eduardo não estava nem aí, porque ali, naquela sala onde só tinha silêncio, agora tinha 4 vozes. E uma bagunça que, pela primeira vez, fazia sentido. O carro preto atravessava a cidade como se estivesse carregando ouro dentro. Eduardo olhava pelo retrovisor interno. 4 meninos espremidos no banco de trás, sem entender nada, cheios de medo e curiosidade ao mesmo tempo. Luan abraçava Yuri, que ainda estava meio sonolento. Niltinho olhava pela janela com o queixo colado no vidro. Caio mexia nos botões do cinto de segurança como se fosse um brinquedo. Ninguém falava nada, nem Eduardo. Quando chegaram no prédio, o porteiro ficou congelado. Era um senhor velho, que trabalhava ali fazia anos e nunca tinha visto Eduardo com ninguém, nem visita, nem entregador subia. Agora ele estava ali, segurando a porta aberta, vendo 4 moleques de rua saindo do carro com mochilas rasgadas e chinelos de dedo. Eduardo acenou como se fosse a coisa mais normal do mundo. O elevador subiu devagar. Os meninos olhavam tudo. O espelho. O teto com luz redonda. Os botões que acendiam. Luan cutucou Caio e apontou para a câmera no canto. Yuri agarrava o braço do irmão com força. Quando a porta abriu, a primeira coisa que eles viram foi o chão brilhando. Era tanto espaço que Niltinho deu um passo e falou alto, sem pensar. Dá para jogar bola aqui? Eduardo soltou um meio sorriso. Foi andando até a cozinha e disse com calma, como se estivesse falando com amigos de longa data. Tem comida na geladeira. Se quiserem tomar banho, cada um tem um banheiro com chuveiro quente. Roupa também tem. Mandei comprar uns kits. E tem colchão no quarto de hóspedes. Fiquem à vontade. Os meninos se entreolharam. Era tão surreal que nenhum deles conseguia acreditar. Luan foi o primeiro a abrir a mochila. Tirou de lá uma camiseta furada, dobrada em 4. Caio abriu a geladeira e viu mais comida do que tinha visto em meses. Niltinho correu para ver os quartos. Yuri ficou parado no meio da sala, olhando para um quadro que mostrava o mar. Eduardo se sentou no sofá, pegou o controle remoto, mas não ligou a TV. Só ficou ali, olhando os 4 explorando a casa como se estivessem dentro de um castelo. Por um instante, ele sentiu uma coisa estranha no peito. Uma mistura de calor com medo. Talvez fosse arrependimento, talvez fosse outra coisa. Era uma bagunça de sentimento que ele não conseguia entender. Naquela noite, ninguém dormiu cedo. Eduardo foi para a cama depois da meia-noite. Deixou a porta do quarto entreaberta. Do outro lado do corredor, dava para ouvir risadas baixas e passos apressados. Eles estavam animados, como quem ganhou o mundo. No dia seguinte, tudo mudou de verdade. A primeira coisa que Eduardo fez foi ligar para uma assistente dele, a Lígia, e pediu ajuda com os documentos das crianças. Ela quase derrubou o telefone. O senhor tá falando sério? Tô sim. E quero tudo certo. Registro, escola, pediatra, psicólogo,
O que for preciso. Lígia ficou em choque, mas começou a resolver. Em menos de 2 dias, a notícia já tinha vazado. Algum vizinho fofoqueiro viu os meninos pela janela e comentou no grupo do condomínio. Alguém printou e mandou para um site de fofoca. Em menos de 24 horas, a notícia estava em tudo quanto é lugar. Milionário excêntrico adota 4 crianças de rua. Será que ele enlouqueceu? Vizinhos estranham o comportamento do empresário recluso. Teve piada, teve crítica, teve meme com foto dele e dos meninos em montagem de filme da sessão da tarde. Eduardo não se importou. O que importava mesmo era o que estava acontecendo dentro da casa dele. Porque ali, onde antes só tinha silêncio, agora tinha chinelo batendo no chão, gargalhada do Niltinho quando escorregava no corredor, grito do Caio pedindo mais suco, pergunta do Luan sobre onde guardar os brinquedos que ele nunca teve. Yuri ainda não falava, mas estava mais solto. Às vezes desenhava coisas que só ele entendia. Eduardo guardava tudo numa pasta. Na primeira semana, teve um momento que deixou Eduardo mexido. Ele acordou cedo, desceu para a sala e viu os 4 meninos dormindo no mesmo colchão, todos abraçados. Mesmo tendo quarto para cada um, eles preferiam ficar juntos. Eduardo ficou parado olhando. Ali, naquele colchão bagunçado, estava a coisa, mais parecida com uma família que ele já tinha visto. Só que nem tudo era fácil. Luan era mandão, e isso causava briga. Caio ficava agressivo quando era contrariado. Niltinho fazia xixi na cama. Yuri chorava toda vez que ficava sozinho num cômodo. Eduardo percebeu que eles precisavam de mais do que conforto. Precisavam de cuidado de verdade. Então ele começou a mudar a rotina. Tomava café com eles, levava na escola, contratou uma professora para ajudar nas tarefas. Pediu ajuda de uma psicóloga que atendia crianças em situações difíceis. Ela foi até o apartamento e, depois da primeira conversa, soltou a frase que Eduardo nunca esqueceu. Eles não precisam de luxo. Precisam saber que não vão ser deixados para trás de novo. Na terceira semana, Eduardo recebeu uma ligação da imprensa. Queriam fazer uma reportagem. Ele recusou. Não queria virar exemplo de nada. Disse que só fez o que achava certo. Mas o mundo não entendeu assim. O caso foi parar em programas de TV, mesa redonda, canal de notícia. Até gente famosa comentou nas redes sociais. Uns diziam que ele era louco. Outros achavam bonito, emocionante. Mas ninguém realmente sabia o que estava acontecendo por dentro. Um dia, Luan puxou o assunto na varanda. Por que você escolheu a gente? Eduardo olhou para o menino e respondeu com sinceridade. Não sei. Só sei que naquele dia, parecia que eu precisava de vocês mais do que vocês de mim. Luan ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Mas e se um dia você enjoar? Aquilo doeu. Não vou. E se você morrer? Eduardo engoliu seco. Sabia da verdade, mas mentiu. Vai demorar. Luan não acreditou, mas também não insistiu. Entrou e foi brincar com os outros. Eduardo ficou na varanda, olhando a cidade. A dor no estômago tinha voltado. Mas agora, junto com ela, tinha um outro sentimento. Um que ele não conseguia explicar, mas que começava a fazer tudo parecer diferente. Naquela noite, pela primeira vez, Eduardo não tomou o remédio para dormir. Deitou no sofá, com a TV ligada em volume baixo, e adormeceu ouvindo a gargalhada dos meninos no quarto ao lado. Demorou menos de uma semana para a história explodir de vez. Começou com uma postagem num grupo de bairro. Um vizinho do prédio do Eduardo tirou uma foto de longe, pela janela, mostrando os 4 meninos jogando videogame numa TV enorme. A legenda dizia: "Olha o que virou o AP do milionário esquisitão, do 1803. Pronto, era o que a internet queria. No começo foi só piada. Montaram meme com Eduardo e os meninos, comparando com filme americano. Versão brasileira de Um Sonho Possível. Novo pai do Chris, Eduardo e seus Vingadores da Rua. Mas depois a coisa ficou mais pesada. Um site de fofoca postou uma matéria cheia de insinuações. Diziam que era estranho.
que ninguém sabia de onde vinham as crianças, que podia ter algo por trás. Chamaram de adoção relâmpago. No café da manhã, Eduardo viu a matéria passando na TV. Tava lá a cara dele, foto de arquivo, com uma narração sensacionalista por cima. O empresário recluso que nunca foi visto com ninguém, agora aparece cercado de 4 meninos sem origem definida. Quem são eles? O que está por trás desse gesto aparentemente generoso? Os meninos nem deram bola. Luan estava ocupado demais discutindo com Niltinho sobre quem ia ser o goleiro na hora do futebol. Mas Eduardo desligou a TV com força. Estava irritado, mas não deixou transparecer. No mesmo dia, ele recebeu uma ligação estranha. Era de um advogado, falando num tom seco, quase automático. Senhor Eduardo, gostaríamos de agendar uma conversa sobre a situação das 4 crianças. O Ministério Público está acompanhando o caso. Há dúvidas sobre a legalidade da guarda e a exposição. Deles, ele respirou fundo e respondeu com calma. Tudo certo, podemos conversar. Estou cuidando deles com respeito e responsabilidade. Então, não se oponha a uma visita técnica da assistência social. Isso vai acontecer em breve. Quando desligou, Eduardo pensou se aquilo tudo ia virar uma batalha, mas não contou nada. Para os meninos. Deixou que o dia seguisse normal. Eles precisavam de paz. No final da tarde, Lígia apareceu no apartamento com um monte de papelada. Ela era rápida, prática, e estava do lado dele desde os tempos das primeiras lojas. Eduardo, já tô vendo um caminho para regularizar tudo, mas você sabe que vai ter barulho. Vão dizer que você é doido, que tá escondendo coisa, que essas crianças estão sendo manipuladas, e vão desconfiar da sua saúde. Já estão desconfiando, ele respondeu sem levantar a cabeça dos documentos. E você vai aguentar o tranco? Eduardo só assentiu. Mas o rosto dele estava tenso. Naquela noite, os meninos estavam sentados no chão da sala, jogando um jogo de tabuleiro que Caio aprendeu a jogar com a professora particular. De vez em quando, discutiam, mas riam o tempo todo. Eduardo assistia de longe, sentado na poltrona, em silêncio. Ali, naquele momento, parecia que tudo fazia sentido. Mas sabia que o mundo lá fora não entendia aquilo. E que gente de fora podia estragar o que estava começando a dar certo. 2 dias depois, chegou a tal visita. 2 mulheres, uma com prancheta, outra com cara de quem já viu de tudo. Entraram com passos firmes e olhares que escaneavam tudo. Os meninos travaram. Caio ficou mudo. Yuri se escondeu atrás do sofá. Niltinho perguntou baixinho se ia ter injeção. Luan ficou sério, braços cruzados, encarando as mulheres como quem protege o próprio território. A mulher da prancheta começou com perguntas. Falava com Eduardo olhando pouco nos olhos. Há quanto tempo eles estão aqui? Eles dormem onde? Tem acompanhamento psicológico? Alimentação controlada? E sua motivação, qual seria? Eduardo respondeu tudo, na maior calma. Mostrou os armários cheios de comida, a geladeira com frutas e leite, os colchões com cobertores novos, os brinquedos, as mochilas da escola. A professora apareceu no meio da visita e deu um depoimento rápido, elogiando o esforço dos meninos e dizendo que nunca viu um progresso tão rápido. Mesmo assim, as assistentes pareciam desconfiadas. Perguntaram sobre a saúde dele. Ele disse que estava fazendo exames. Mentiu que estava bem. Uma delas perguntou quase sem rodeios. O senhor tem certeza de que está apto a criar 4 crianças? Eduardo encarou ela nos olhos pela primeira vez. Eu tenho certeza de que estou tentando dar a eles o que ninguém deu. Um lar. Elas anotaram e saíram. Eduardo fechou a porta, respirou fundo e foi até a cozinha beber água. Yuri apareceu e puxou a barra da camisa dele. Estendeu um desenho. Tinha uma casa, 4 meninos e um homem de cabelo grisalho. Acima, escrito com letra torta, Minha Família Nova. Na mesma semana, começaram as ameaças. Uma carta anônima chegou na portaria. Chamava Eduardo de maluco e dizia que ia salvar as crianças dele. Um repórter bateu no prédio tentando subir. Um homem ligou-se passando por parente de um dos meninos, mas não sabia nem o nome completo da criança.
Eduardo começou a andar com segurança por alguns dias, mas tentou manter a calma perto deles. No meio disso tudo, uma figura apareceu na recepção do prédio pedindo para subir. Miriam, sobrinha do Eduardo, arrumada, maquiada, carregando uma bolsa cara. Não se viam há anos. A última vez foi num velório. Ele nem gostava dela, mas ela subiu. "O que você tá fazendo, tio?" Eduardo não respondeu. 4 crianças, sem ninguém, de rua. E você, achando que isso é normal? Se você veio aqui para criticar, nem precisa sentar. Eu vim te ajudar. Não pedi ajuda. Você vai acabar se ferrando. Todo mundo acha que você enlouqueceu. E o que você acha? Ela sorriu. Mas não foi um sorriso bonito. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso. E eu vou descobrir o quê. Foi embora deixando o ar pesado. Eduardo sabia que aquilo não ia parar ali. Mais tarde, no fim do dia, ele sentou com os meninos para jantar. Colocaram arroz, feijão, batata frita e frango no prato. Luan contou uma piada. Yuri riu baixinho. Niltinho derrubou o suco e quase chorou, mas Eduardo disse que não tinha problema. Caio queria repetir. Enquanto eles comiam, Eduardo ficou olhando. Pensou em tudo que tinha lido naquela semana. As piadas, as dúvidas, os ataques. Pensou na Miriam, nas assistentes, nos jornalistas, nos vizinhos. Pensou também que, mesmo com tudo isso, ele ainda não tinha se arrependido da decisão que tomou. Nem por um segundo. A casa estava cheia de vida, barulho, brinquedos espalhados. Mas não era todo mundo que conseguia dormir tranquilo à noite. Eduardo percebeu isso quando acordou. Às 3 da manhã e foi até a cozinha beber água. Passou pelo corredor e viu uma porta entreaberta. Era o quarto dos meninos. Luan estava sentado na beira do colchão, olhando pro nada. Eduardo entrou devagar. Não consegue dormir? Luan deu de ombros. Tô de boa. Eduardo sentou no chão ao lado dele. Aconteceu alguma coisa? O menino demorou um pouco, mas respondeu. Eu sonhei com minha mãe. Eduardo ficou em silêncio, esperando. Ela estava em casa, fazendo café. Igual antes de tudo. E o que aconteceu no sonho? Nada. Ela só sumiu. Como se virasse fumaça. Aí eu acordei. Eduardo não perguntou mais nada. Levantou, pegou um copo de água e deu pro menino. Luan bebeu devagar, com as mãos tremendo. Na manhã seguinte, Eduardo chamou a psicóloga. Ela já estava acompanhando o caso, mas agora ele queria que conversasse com cada um, separado, sem forçar. Só para entender melhor o que cada um carregava. A primeira foi com Caio, o mais quieto depois de Yuri. Ele tinha 8 anos, mas parecia mais velho. Falava pouco, sempre olhando para o chão. Quando a psicóloga perguntou sobre onde ele morava antes, ele fechou a cara. Eu morava num lugar onde batiam na gente se a gente fazia xixi na cama. E você fazia? Uma vez. Nunca mais. Eu ficava acordado até amanhecer para não dormir. Aí eles pararam de bater. Ela ficou em silêncio. Você sente falta de alguém de lá? Só de uma senhora que fazia comida. Ela me dava um biscoito escondido. Só ela era legal. O resto era tudo ruim. Eduardo ouviu isso depois e ficou com o estômago embrulhado. Caio era esperto, mas andava sempre tenso. Levava susto com qualquer barulho. E tinha mania de esconder comida nos bolsos. Um dia, Eduardo encontrou uma maçã mordida dentro do armário, embaixo de um pacote de arroz. O menino chorou, achando que ia levar bronca. Eduardo só pegou a maçã, lavou, cortou em pedacinhos e deu de novo para ele. Depois foi a vez do Niltinho. 7 anos. O mais falante, o mais agitado, mas também o mais inseguro. Quando foi conversar com a psicóloga, ele entrou pulando como se fosse um jogo, mas logo ficou sério. Você sabe seu nome completo, Niltinho? Não, só Niltinho mesmo. E sua mãe? Também não lembro. Era uma moça bonita, mas foi embora. Um dia a polícia pegou ela. Depois sumiu. E seu pai? Meu pai era um homem que batia na parede quando gritava. Eu dormia no chão, da sala. Tinha um rato que passava todo dia.
Eu chamava ele de Totó. Ela sorriu com cuidado. E você lembra do Totó? Ele era meu amigo, só ele. Depois que fui pra rua, nunca mais vi. Niltinho fazia piada com tudo. Mas por dentro, guardava um medo grande de ser esquecido. Ele colava em Eduardo o tempo todo. Chamava de chefão. Pedia para ver se ele ainda estava ali, mesmo quando ia ao banheiro. Tinha pavor de portas trancadas. Já Yuri era o mais difícil. Não falava, só olhava. Os olhos dele diziam muita coisa, mas ninguém sabia traduzir. Quando a psicóloga tentou conversar, ele desenhou uma folha inteira com riscos pretos. Só preto, nenhuma cor. Ele tem trauma de alguma coisa grave, ela explicou. Provavelmente, viu algo que marcou muito forte. Naquela semana, Eduardo decidiu parar de fingir que estava tudo certo. Entendeu que os meninos vinham com marcas e que o amor sozinho não curava. Era preciso paciência, tempo, jeito. Começou a observar mais. Reparou que Caio comia mais devagar quando ele sentava à mesa junto. Que Niltinho relaxava quando recebia um elogio. Que Luan olhava pela janela como se procurasse alguém. E que Yuri sorria de leve quando ganhava papel e lápis de cor, mas só usava o azul. Teve uma noite que Eduardo chegou atrasado da farmácia. Quando abriu a porta, os meninos estavam vendo um filme. Ninguém correu para ele. Não era festa, era rotina, mas tinha um silêncio confortável ali. Ele se sentou e ficou só assistindo. Yuri encostou do lado dele, devagar. Pegou a mão do Eduardo e colocou sobre o próprio ombro. Ficou assim por alguns minutos, sem falar, sem olhar. Só ficou. Eduardo engoliu seco. Na manhã seguinte, acordou com uma folha desenhada deixada na porta do quarto. Era uma casa com janelas coloridas e 5 bonequinhos. Um deles tinha cabelo grisalho. Era ele. A psicóloga continuava indo 2 vezes por semana. Aos poucos, cada um dos meninos ia contando um pouco mais. Niltinho revelou que às vezes escutava gritos mesmo quando estava tudo em silêncio. Caio contou que odiava o escuro, porque foi trancado num quarto por horas. Luan confessou que se sentia responsável por cuidar dos outros, mesmo sendo só uma, criança. Yuri começou a usar mais cores nos desenhos. Eduardo não sabia o nome certo para tudo aquilo, mas sentia. Era como se a dor deles fosse se misturando à dele. Como se, no meio daquele caos interno, eles se entendessem sem precisar explicar nada. E foi ali que ele começou a mudar também. Parou de pensar só na doença. Começou a pensar no tempo. No pouco tempo que talvez tivesse. E no que dava pra fazer com ele. Porque se ele não podia tirar o passado dos meninos, talvez pudesse ajudar a construir um futuro que doesse menos. Uma noite, enquanto todos dormiam, Eduardo foi até a varanda. A cidade brilhava lá embaixo, mas ele não olhou para as luzes. Olhou para as fotos que estavam sobre a mesa. Fotos recentes. Os 5 juntos no parque. Yuri dando risada. Caio segurando um balão. Luan fazendo careta. Niltinho pulando na fonte. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo chorou. Sem fazer barulho. Só deixou cair. E ficou ali, com o coração cheio. Cheio de medo, mas também cheio de alguma coisa que ele não sabia dar nome. E enquanto o mundo lá fora ainda duvidava dele, dentro daquela casa, ele sabia. Eles eram reais. E os fantasmas não mandavam mais tanto assim. Miriam era do tipo que sabia sorrir sem estar feliz. O tipo que cumprimenta olhando de cima. O tipo que lembra dos outros só quando precisa de alguma coisa. Ela era sobrinha do Eduardo por parte da irmã, que já tinha morrido. Fazia anos que não falava com ele. Nem mandava mensagem em aniversário. Mas bastou ver o nome dele em tudo quanto era site, foto com 4 meninos que pareciam saídos da rua, que ela apareceu. No começo, só observava. Entrou em grupo de Facebook do bairro, puxou conversa com uma vizinha que não via desde a adolescência e passou a pesquisar tudo sobre os meninos. Descobriu os nomes, as idades e até o nome da psicóloga que atendia eles. Tinha um objetivo claro na cabeça. Não era por preocupação nem por ciúme. Era por dinheiro. Ela sabia que o Eduardo
Tava com a saúde estranha. Um primo distante tinha comentado que ele estava mais magro, meio abatido, e quando a imprensa começou a sugerir que ele podia estar doente, ela ligou os pontos rápido. Se ele morresse, e esses meninos ficassem como filhos, a fortuna dele não iria para a família. Ia para 4 garotos de rua, e isso ela não ia aceitar. Então Miriam foi até o apartamento dele. Apareceu de surpresa, bem arrumada, cheia de perfume, e com aquele jeito de gente que fala devagar para parecer calma. Eduardo abriu a porta com cara de quem já sabia que aquilo ia dar dor de cabeça. Oi, tio. Quanto tempo, né? Ele ficou na porta sem muita vontade. O que você quer? Só vim ver como você tá. Com tudo isso que saiu na mídia, me preocupei. Eduardo não respondeu. Só deixou ela entrar. Os meninos estavam no quarto brincando com massinha. Quando ouviram a voz diferente, pararam tudo. Luan apareceu primeiro, desconfiado. Depois os outros. Miriam olhou para eles como se estivesse vendo bagunça no sofá novo. São eles? Os famosos? Eduardo cruzou os braços. Eles têm nome. Luan, Caio, Niltinho e Yuri. E são seus filhos agora? Estão sob minha guarda, sim. Miriam deu um sorrisinho, meio de lado. Uau, você realmente resolveu mudar de vida. Você nunca se importou com a minha vida antes. Ela não respondeu. Olhou para os meninos como quem avalia mercadoria. Vocês são bonitinhos. Já estão acostumados com a vida boa? Luan segurou o braço do irmão mais novo. Não, respondeu. Eduardo percebeu o clima e pediu para eles voltarem para o quarto. Eles obedeceram, mas ficaram espiando pela fresta da porta. Vou ser direta, Miriam falou, mudando o tom. O que você tá fazendo é perigoso. Para você e para eles. Você tem noção do tamanho da exposição? Tem gente dizendo que você tá doente, que tá fazendo isso por culpa, ou para parecer bom. Isso pode acabar mal. Eu sei o que tô fazendo. Sabe mesmo? Porque da última vez que vi, você não sabia nem lidar com cachorro. Agora quer cuidar de 4 crianças, Eduardo? Sentou no sofá, cansado. Não vim aqui pedir tua opinião. Não, mas devia. Porque quando isso explodir, e vai explodir, vai sobrar para todo mundo. Inclusive para mim, que sou sua única parente de sangue. Você nunca ligou para mim. Nem quando a tia morreu, você apareceu. Por que agora tá tão preocupada? Porque eu sei o que você tem. Silêncio. Eduardo ficou parado. Vi sua cara nas fotos. Vi como tá andando. E se você morrer amanhã? Ele olhou direto para ela. Aí eu morro amanhã. Mas eles vão estar protegidos. Vai deixar tudo para eles? Eduardo ficou quieto. É isso, né? Ela insistiu. Vai deixar uma fortuna para 4 crianças que você conheceu na rua? E a família? Que família? Eu, por exemplo. Ele deu um sorriso amargo. Você quer herança. Não quer saber se eu tô vivo ou não. Não seja dramático. É só que tudo isso é estranho. Muito estranho. E se eu, que sou da família, acho estranho? Imagina o resto do mundo. Ela levantou. Mas tudo bem. Não vou discutir. Só queria te dar um aviso. Tem gente que tá de olho nisso. Gente que não vai deixar isso passar em branco. Eduardo se levantou, também indo até a porta. Então boa noite, Miriam. Você ainda vai me agradecer por me meter nisso. Duvido. Ela saiu, pisando firme, mas com um leve sorriso no canto da boca. O tipo de sorriso que não mostra alegria, mostra intenção. No dia seguinte, a bomba caiu. Uma matéria nova, mais pesada, saiu num site grande. O título era: Milionário doente adota 4 meninos de rua. Caridade ou desequilíbrio? Usaram fotos antigas do Eduardo, comparando com fotos recentes, dizendo que ele estava com aparência abatida. Insinuaram que ele podia estar agindo por desespero, ou até sendo manipulado. Eduardo ligou para Lígia, nervoso. Isso tem dedo da Miriam, ele disse. Ela veio aqui, me pressionou. No dia seguinte sai isso. Lígia confirmou que o repórter que escreveu a matéria era amigo de longa data da Miriam. Um fofoqueiro de plantão, famoso por enfiar o dedo na ferida.
Ela quer te desestabilizar. Quer mostrar que você não tem condição de criar ninguém. E ela vai conseguir? Não se depender de mim, respondeu Lígia. Enquanto isso, os meninos começaram a perceber que tinha algo estranho no ar. Luan foi direto. É aquela mulher de ontem que tá mexendo com você? Eduardo fez que sim com a cabeça. Ela quer tirar a gente? Talvez. A gente não vai deixar. Naquela noite, os 4 dormiram no mesmo colchão no chão do quarto do Eduardo. Nem ele mandou sair, nem eles pediram. Ficaram todos juntos, como uma pequena trincheira contra o mundo. E do lado de fora, da porta, Miriam já preparava o próximo passo. No começo era estranho. Eduardo não sabia se podia abraçar, se podia pegar no colo, se podia dizer que estava com saudade mesmo depois de passar só umas horas longe. Ele não era pai, nunca tinha sido, nem tio direito. Era só um homem tentando aprender a lidar com 4 meninos que vinham de um mundo muito diferente do dele. Mas com o tempo, sem que ninguém dissesse nada, as coisas foram mudando. Começou com o Niltinho. Ele era o mais grudado, o mais carente. Um dia, Eduardo voltou da farmácia depois de um dia cheio de reunião e encontrou o menino esperando no corredor, com os olhos marejados. Achei que você não vinha mais. Eduardo ajoelhou, na frente dele. Eu só fui trabalhar. Mas não avisou. A partir dali, passou a mandar mensagem de vídeo toda vez que saía. Tô indo resolver umas coisas. Volto logo. Cuida dos teus irmãos aí. Depois foi Caio. Um dia, Eduardo percebeu que o menino estava quieto demais. Ficava num canto, desenhando, sem falar com ninguém. Perguntou o que era, e Caio respondeu, baixinho, sem levantar o olhar. Vai mandar a gente embora? Por quê? Porque a gente briga muito. Eduardo respirou fundo e sentou do lado dele. Aqui também vai ter briga, Caio. Mas isso não significa que eu vou desistir de vocês. Foi ali que Caio encostou a cabeça no ombro dele, pela primeira vez. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio. Depois, voltaram pro quarto como se nada tivesse acontecido. Mas Caio parou de esconder os desenhos. Começou até a colar uns na porta da geladeira. Luan era o mais fechado, o que queria bancar o adulto. Tinha mania de responder antes de ouvir a pergunta. Mas bastava um susto qualquer, um barulho diferente, um cheiro que lembrava o passado, que ele voltava a ser só um menino de 9 anos tentando entender o que era segurança. Eduardo percebeu isso numa noite em que Luan teve um pesadelo. Acordou gritando, todo suado, dizendo que estava acontecendo de novo. Eduardo correu até o quarto, abraçou ele com força e ficou ali, até o menino voltar a respirar direito. Você tá seguro agora, ele disse com a voz baixa. Mas eu lembro de tudo. Eu sei. E mesmo assim, você tá seguro. Luan não respondeu, mas agarrou Eduardo como se fosse um bote salva-vidas. Dormiu ali, com o rosto enfiado no peito dele. E então, tinha Yuri. Yuri ainda não falava, mas falava com os olhos, com os gestos, com os desenhos, cada vez mais coloridos. Um dia, desenhou uma árvore com 5 pessoas embaixo. Deu o desenho pro Eduardo, apontou para a figura maior e sorriu. Eduardo entendeu. Ali dentro, no meio de tanta dor, estava nascendo uma coisa nova. Um tipo de amor que ninguém forçava. Um tipo de vínculo que não vinha do sangue, mas do cuidado. Eduardo começou a fazer parte da rotina deles. Tomava café com os 4, levava na escola, buscava, contava a história antes de dormir, inventava brincadeiras. Um dia levou todo mundo num parque cheio de grama, bicicleta e pipoca. Luan não largava o guidão. Caio quis subir em tudo quanto era brinquedo. Niltinho corria gritando como se fosse um super-herói. Yuri ficou no colo, só olhando. Mas sorria, o tempo todo. A psicóloga, quando voltou na semana seguinte, percebeu a diferença. Eles estão mais leves. Até o silêncio dele está diferente. Eduardo sorriu de canto. Eu também. Uma noite, Caio pediu para dormir na cama do Eduardo. Disse que estava com medo do barulho da rua. Eduardo deixou.
No dia seguinte, os outros 3 queriam também. Resolveram puxar os colchões e dormir todos juntos no chão do quarto. Virou rotina. Quase um acampamento. Eram assim as noites agora. Eduardo deitado com o livro na mão, lendo alguma história qualquer, e os 4 em volta, ouvindo ou fingindo que não estavam ouvindo, mas prestando atenção em tudo. E quando a história acabava, Caio sempre pedia: fala de novo a parte do pai que nunca desistia do filho. Eduardo repetia, sempre com a voz embargada. Durante o dia, eles ajudavam nas tarefas simples. Luan gostava de lavar a louça. Niltinho aprendia a dobrar roupa com a professora. Caio amava arrumar os lápis de cor por ordem de tom. E Yuri tinha mania de colocar o tênis de todo mundo na porta, alinhado. Às vezes, Eduardo parava no meio da sala, olhava para aquilo tudo e se perguntava como foi que a vida virou aquilo. E por que demorou tanto para chegar ali? O câncer não sumiu. Ele ainda sentia as dores, ainda tomava remédio escondido, ainda fazia exames às escondidas. Mas agora, quando olhava para frente, não via mais só fim. Via sentido. Uma noite, enquanto os meninos dormiam, Eduardo foi até a varanda e gravou um vídeo no celular. Era para eles. Caso ele não estivesse mais ali um dia. Falava direto para a câmera, com os olhos marejados. Talvez vocês vejam isso quando forem grandes. Talvez não. Mas eu preciso dizer, eu nunca soube o que era amor até conhecer vocês. Vocês me ensinaram o que é ser família. E mesmo que a gente não tenha muito tempo juntos, eu agradeço por cada segundo. Guardou o vídeo numa pasta do computador, com senha. No dia seguinte, acordou com o Niltinho pulando em cima dele. Café. Tá pronto. Fizemos do nosso jeito. Eduardo foi até a cozinha. Tava tudo uma zona. Suco derramado, pão esmagado, ovo queimado. Mas era o melhor café da manhã da vida dele. E ali, com os meninos rindo, discutindo quem ia lavar a caneca, jogando farelo de pão um no outro, Eduardo entendeu. Eles não eram mais só 4 garotos que ele conheceu na praça. Eram os filhos dele, de verdade, e aquilo ninguém tirava mais. O clima dentro da casa estava cada vez mais leve. Eduardo já não era mais só um estranho com dinheiro. Virou referência. Virou alguém. Os meninos já não tinham medo de perguntar coisa boba nem de errar. Sentavam no sofá como se fosse deles. Comiam de pé na cozinha. Riam alto. Cantavam música torta. A casa virou lar. Mas do lado de fora, as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro foi uma carta. Chegou direto na portaria, num envelope sem remetente. O porteiro entregou com cara desconfiada. Deixaram isso pra você, seu Eduardo. Um homem de boné e óculos escuros. Não falou nada. Eduardo abriu na hora. A carta tinha só uma frase escrita à mão. Você não vai conseguir esconder o que tá fazendo, sem assinatura, sem contexto. Só isso. Ele ficou parado, olhando pro papel. Sentiu uma fisgada na barriga. Não era dor do câncer. Era outro tipo de dor. Aquela que avisa que o mundo tá se mexendo contra você. No mesmo dia, um carro preto parou por 2 horas na frente do prédio. Vidros escuros. Motor desligado. Quando o porteiro tentou se aproximar, o carro saiu devagar, sem pressa. Eduardo não comentou com os meninos, mas ligou para Lígia. Tem alguém tentando me assustar. Você acha que é a Miriam? Não sei, mas o tempo dela foi perfeito demais. Lígia prometeu investigar. E prometeu reforçar a segurança. No outro dia, o motorista do Eduardo, um cara que trabalhava com ele há anos, apareceu estranho. Tava calado demais, tenso. Eduardo notou. Tá tudo bem, Júnior? Tá sim, senhor. Mas não tava. 2 horas depois, ele foi embora mais cedo e nunca mais voltou. Sumiu. O celular não atendia. Eduardo ficou com a pulga atrás da orelha. E com razão. 3 dias depois, Lígia apareceu com a bomba. A Miriam tá se mexendo. Entrou com um pedido no Ministério Público para avaliar sua capacidade mental. O quê?
Ela tá dizendo que você tá emocionalmente abalado, que tá tomando decisões impulsivas, que não tem estrutura para cuidar de 4 crianças, e que você tá escondendo o verdadeiro estado da sua saúde. Eduardo sentiu o chão sair um pouco dos pés. Ela conseguiu algum documento? Sim, a receita do seu remédio. E um exame de sangue. Ela usou isso para anexar no processo. Alguém de dentro da sua casa passou essas informações. Eduardo lembrou do motorista. Era isso. Ele tinha deixado a pasta no banco do carro uma vez, e o cara viu. O que ela quer, Lígia? Que te declarem incapaz, que retirem os meninos da sua guarda, e que seja nomeado um curador para tomar conta da sua vida e da sua fortuna. Eduardo ficou em silêncio. A cabeça fervia. Por dentro, ele queria gritar. Por fora, não podia deixar transparecer nada. Precisava ser forte, pelo menos na frente dos meninos. Nessa noite, não conseguiu jantar. Ficou só olhando os 4 rindo, jogando baralho na sala. Niltinho roubava carta toda hora. Yuri ria escondido. Luan falava como se fosse apresentador de TV. Caio cuidava da pontuação. Eduardo pensava: se me tirarem deles agora, eu morro antes do câncer fazer isso. No dia seguinte, os meninos foram para a escola com a van da prefeitura, como sempre. Mas Luan notou um carro seguindo. Foi o primeiro a perceber. Tio Eduardo, tem um carro esquisito que sempre para do outro lado da rua na hora da saída. Você tem certeza? Tenho. É sempre o mesmo. Vidro escuro. Ninguém desce. A gente entra na van e ele sai. Eduardo chamou o segurança do prédio e pediu reforço. Começou a mandar alguém acompanhar a van até a escola e voltar com eles. Nada demais aconteceu. Mas o alerta estava ligado. Lígia apareceu de novo com outra notícia ruim. A juíza vai aceitar a denúncia, vai marcar audiência. E você vai ter que provar que tá bem, que tá consciente, que não tá fazendo isso por impulso. Eduardo passou a noite revendo os exames. Pegou o laudo mais recente do oncologista e pensou em rasgar. Tava tudo ali. A doença avançando. Ele piorando por dentro, mas ainda inteiro por fora. Não podia deixar Miriam vencer. Ele ligou para a psicóloga das crianças. Você pode me ajudar? O que você precisa? Um laudo. Da relação deles comigo. Do progresso que tiveram desde que chegaram. Faço, porque é verdade. Eles mudaram. E você também. No fim daquela semana, aconteceu algo que Eduardo não esperava. Yuri falou. Pela primeira vez. Foi num dia comum. Estavam todos assistindo TV, jogando conversa fora. Niltinho estava contando uma história exagerada sobre uma barata, que ele domou quando morava na rua. Os outros riam. Eduardo estava servindo suco. E do nada, Yuri levantou o olhar e disse, com a voz baixinha. Era mentira. Silêncio. Todos pararam. O quê? Eduardo perguntou sem acreditar. Yuri ficou vermelho, mas repetiu. A barata era de brinquedo. Ele que inventou. E então sorriu. Os outros surtaram. Niltinho pulou em cima dele, fingindo indignação. Luan gritou. Ele fala... E Caio começou a rir tão alto que engasgou com o suco. Eduardo ficou parado, o coração disparado. Depois, caiu na risada também. Mas por dentro, ele chorava. Porque naquela casa onde tanta coisa ainda dava medo, onde a ameaça vinha de fora e de todos os lados, ali naquele momento, tinha nascido um milagre, e ele sabia. Por mais que tentassem destruir aquilo, não ia desistir fácil. A notícia de que Yuri tinha falado se espalhou pela casa igual fogo, em Mato Seco. Os meninos não paravam de repetir a frase dele como se fosse mágica. Era mentira, dizia Caio imitando o jeitinho tímido do irmão. E rindo em seguida. Niltinho fazia drama, fingia estar ofendido, colocava a mão no peito como se tivesse levado uma facada de verdade. Me traiu. E ainda desmascarou minha história na frente de todo mundo. Yuri só ria, quietinho, com aquele sorrisinho de canto que ninguém tinha visto antes. Mas Eduardo estava em outro mundo. Ver o Yuri falar pela primeira vez mexeu com ele de um jeito que ele não sabia explicar.
Era como se alguém tivesse apertado um botão escondido dentro do peito. Um botão que ele nem sabia que existia. Ele saiu da sala e foi direto para o banheiro. Trancou a porta, olhou no espelho e deixou as lágrimas escorrerem. Chorou em silêncio, igual fazia desde criança. Igual quando apanhava do pai, quando a mãe ficava internada, quando ficou sozinho no enterro da irmã. Só que agora não era tristeza. Era outra coisa. Era um nó no peito misturado com alívio, orgulho, dor e medo. Tudo junto. E foi ali, olhando para si mesmo no espelho, que ele decidiu. Não dava mais para esconder. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, ele ligou a câmera do celular e gravou mais um vídeo. Dessa vez, mais direto, mais pesado. Um desabafo. Eu tô doente. Muito. Os médicos já me disseram que não tem mais o que fazer. Eu não contei pra vocês porque queria dar a vocês um pedaço de paz, de casa, de carinho, sem essa sombra por perto. Mas agora, eu acho que vocês merecem saber. Vocês mudaram a minha vida. Eu tava pronto pra morrer, sem deixar nada pra trás. Mas agora, eu tenho vocês. E mesmo que o tempo seja pouco, eu quero viver ele com tudo que eu tenho. Ele salvou o vídeo na pasta com senha, junto com o primeiro. No dia seguinte, Eduardo chamou Luan para conversar. Foi no fim da tarde, no mesmo banco da varanda, onde sempre ficavam observando a cidade lá embaixo. Os outros estavam jogando no quarto. Luan, posso te contar uma coisa? O menino olhou sério, já desconfiado. Pode, mas é um segredo, e é importante. Quero que você só conte pros outros se sentir que é a hora. Tá bom. Eduardo respirou fundo. Eu tô doente. Não é uma gripe nem dor de barriga. É coisa séria, muito séria. E talvez eu não fique com vocês por muito tempo. Luan não respondeu de cara. Só ficou encarando a grade da varanda com os olhos perdidos. Você vai morrer? A pergunta foi reta, sem floreio. Eduardo engoliu seco. Eu espero que não tão cedo. Mas sim, pode acontecer. O menino ficou quieto por um tempo. Depois respondeu. Você não pode morrer, porque a gente acabou de chegar. Eduardo abaixou a cabeça. Eu sei. E se você morrer, quem vai ficar com a gente? Eu tô vendo isso. Já tô preparando tudo. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu prometo. Luan balançou a cabeça devagar. Não é só ficar sozinho. É que ninguém mais olha pra gente como você olha. Aquilo bateu forte. Eduardo segurou o choro, mas sentiu a garganta apertar. No fim da conversa, Luan levantou e foi pro quarto. Não falou nada pros irmãos naquela hora, mas passou o resto da noite grudado em Yuri, ajudando Caio com a lição e abraçando Niltinho sem motivo nenhum, como se estivesse tentando manter tudo inteiro. 2 dias depois, os 4 apareceram na sala com uma caixa de sapato velha. O que é isso? Perguntou Eduardo. Luan respondeu. É um presente. Mas meu aniversário não é agora. A gente sabe, mas a gente achou que você merecia. Ele abriu a caixa e dentro tinha um monte de bilhetinhos. Papéis coloridos, dobrados, escritos, com caneta de várias cores. Cada um dizia uma coisa diferente. Você é o melhor pai do mundo. Obrigado por não ir embora. Eu gosto quando você canta feio. Você tem cheiro de café. Eu nunca tive alguém que me escutasse. Agora tenho. Eduardo leu um por um, com calma. No fim, abraçou os 4 ao mesmo tempo. Como dava. Eles ficaram ali, todos amontoados no sofá, em silêncio. No dia seguinte, Luan quebrou o acordo. Contou tudo. Chamou os irmãos no quarto e falou baixinho. Contou que Eduardo estava doente, que podia ir embora, que tinha pouco tempo. Niltinho ficou branco. Caio ficou bravo. Yuri começou a desenhar um hospital. E os 4 decidiram uma coisa. Se o mundo ia fazer mal pro pai deles, eles iam proteger, do jeito deles. Mesmo sendo crianças. Começaram a vigiar mais. A escutar conversa atrás da porta.
a anotar nomes de pessoas que apareciam no prédio. Um dia, Luan conseguiu pegar o celular da Miriam numa visita rápida e gravou ela dizendo: "Eu vou tirar essas crianças daí. Isso não é lugar para criança. Eles vão agradecer um dia." Luan guardou o áudio. Caio começou a escrever tudo o que lembrava do motorista estranho, que havia sumido. Niltinho desenhou o carro preto. Yuri fez um desenho da casa com grades e uma flecha dizendo: "Não vamos sair." Eles montaram uma caixa, escreveram na tampa: "Provas." E esconderam no fundo do armário de Eduardo. Não contaram para ele. Era o plano deles. Porque agora, pela primeira vez, eles tinham alguém para defender. E ninguém ia tirar isso deles sem briga. Miriam não era mulher de desistir fácil. Desde que entrou naquele apartamento e viu os meninos correndo pelo chão de porcelanato, ela sabia que ia ter trabalho. Mas para ela, aquilo era só mais um tipo de negócio. Um negócio que envolvia herança, propriedade e nome de família. Não era sobre afeto, era sobre controle. Depois de mandar a denúncia para o Ministério Público e ver que a juíza realmente tinha aceitado investigar o caso, ela ficou animada. Mas ainda achava pouco. Sabia que Eduardo podia convencer qualquer um com aquela calma dele. Por isso decidiu ir mais fundo. Queria uma prova definitiva de que ele estava doente demais para tomar decisões importantes. Foi aí que entrou em cena o motorista sumido. O tal do Júnior. Ele reapareceu. Miriam o encontrou, do nada, num shopping. Mentira. Ela já sabia onde ele estava. Já tinha feito ele aceitar o dinheiro. Júnior, com um olhar baixo, entregou os papéis que pegou do carro. Receita de morfina, exame com palavras complicadas, nome do remédio de controle especial. Miriam olhou cada item como se fossem diamantes. "Ótimo, isso aqui vale mais do que qualquer testemunha. Não vai dar ruim pra mim, né?" Ele perguntou. "Se fizer o que eu mandar, ninguém vai nem lembrar que você existiu." Ela pegou tudo, montou um dossiê com capa preta e nome em letras douradas. Relatório de risco e conduta. Parecia coisa de empresa, mas era pra ferrar. O próprio tio. Enquanto isso, na casa de Eduardo, as coisas seguiam com aquele jeitinho bagunçado que só casa com criança tem. Colchão fora do lugar, copo de plástico na pia, um sapato perdido no banheiro e brinquedo até dentro da geladeira. Era um caos vivo, mas cheio de riso. Só que Eduardo não estava bem. A dor na barriga vinha mais forte, mais cedo, mais constante. Ele escondia, tomava remédio escondido, trancava a porta do banheiro e sentava no chão até passar. Cansava por pouca coisa. Tinha dias que só conseguia deitar no sofá e ficar quieto, mas mesmo assim, fazia de tudo para não preocupar os meninos. Até que a bomba chegou. Numa manhã comum, quando Yuri desenhava na parede com giz de cera e Caio tentava convencê-lo de que aquilo não era papel, o interfone tocou. Era o porteiro. "Doutor Eduardo, tem uma senhora aqui. Diz que é advogada. Está acompanhada de uma oficial de justiça." Eduardo sabia. "Pode subir." A mulher chegou já falando firme. Tinha blazer bege, cabelo preso e olhar de quem está acostumada a dar notícia ruim. "Boa tarde, senhor Eduardo. Recebemos uma denúncia e viemos entregar uma intimação. O senhor será submetido a uma avaliação médica judicial. E por ordem da vara da família, os meninos ficarão sob observação por 30 dias, em local protegido até o fim da apuração." Eduardo congelou. "Como assim local protegido?" "Um abrigo temporário. Eles não são criminosos. Ninguém está dizendo isso. Mas como o senhor está sendo investigado por possível incapacidade, não pode ser o responsável legal durante esse período." Luan apareceu na sala na hora. Escutou tudo. O rosto dele virou uma mistura de ódio e desespero. "Você quer tirar a gente daqui?" A oficial olhou para ele. "Isso não é uma escolha nossa, garoto. É uma ordem da justiça." Niltinho e Yuri se aproximaram. Caio já estava grudado na perna do Eduardo. A energia do lugar mudou. Eduardo tentou negociar. "Eles têm escola, psicóloga, médico, rotina. Tirar eles daqui é cortar tudo isso." "Senhor Eduardo, nós só seguimos ordens." A advogada entregou o dossiê. Eduardo olhou a capa.
Reconheceu o nome do remédio. Sentiu a raiva subir. Quem mandou isso? Uma parente sua, a senhora Miriam. Isso aqui é uma armadilha. É uma denúncia. E será investigada com seriedade. Os meninos não entendiam tudo, mas entendiam o suficiente. Luan puxou Eduardo pro canto. Pai, você não vai deixar a gente ir embora, né? A palavra doeu mais do que qualquer outra coisa. Pai, Eduardo olhou para ele. Eu vou fazer de tudo para manter vocês aqui. Eu prometo. Lígia chegou meia hora. Depois. Já estava sabendo de tudo. Eles estão jogando pesado. Você vai ter que passar por uma perícia. E eles vão tentar tirar a guarda de vez. E os meninos? Vão tentar levar amanhã. Você tem até lá para conseguir uma liminar. Eduardo passou a noite em claro. No quarto, os meninos dormiam todos juntos, como se estivessem se protegendo do mundo. Yuri segurava o braço do irmão com força. Caio dormia com a testa encostada, no ombro do Niltinho. Luan estava acordado, mas fingia que dormia. Observava. No dia seguinte, antes que qualquer oficial voltasse, Eduardo tomou uma decisão. Chamou Lígia e a psicóloga. Explicou que ia entrar com um pedido urgente. E que se não desse certo, tinha um plano B. Mas os meninos tinham o plano deles também. Luan tirou do armário a tal caixa de provas. Colocou em cima da mesa da sala. Isso é para ajudar. Tem áudio da Miriam, foto do carro preto, o nome do motorista que sumiu e um monte de coisa que a gente achou estranha. Lígia arregalou os olhos. Vocês fizeram isso? A gente tá cuidando do nosso pai. Eduardo não sabia se chorava ou se dava risada. Pegou a caixa e entregou para a advogada. Com ela, anexou os vídeos que ele mesmo tinha gravado. Os meninos do lado, ele falando a verdade. A emoção crua, sem corte. Toma, leva tudo. E na manhã seguinte, quando a equipe do abrigo apareceu, não foi Eduardo quem atendeu a porta. Foi Luan, com o corpo na frente, firme, a voz tremendo, mas corajosa. Aqui ninguém vai sair sem lutar. O corredor do fórum era gelado. O chão brilhava tanto que dava para ver o reflexo do nervosismo. Eduardo sentou numa das cadeiras com os meninos ao lado, todos em silêncio. Niltinho estava com o boné virado para trás, Caio rodava o cadarço do tênis no dedo, Yuri segurava um desenho dobrado no bolso da calça e Luan não parava de olhar para o relógio na parede, como se cada segundo fosse uma ameaça. Lígia chegou com uma pilha de documentos numa mão e o celular na outra. A psicóloga vinha logo atrás, séria, focada. Eles estavam prontos, ou pelo menos tentando. Do outro lado do corredor, Miriam apareceu com salto alto, maquiagem impecável e um sorriso de quem já se via vencendo. Tinha um advogado ao lado, alto, de cabelo penteado para trás, todo cheio de pose. Quando os meninos viram ela, o corpo de Luan enrijeceu. Eduardo percebeu. Fica tranquilo, a gente vai fazer isso juntos. Chamaram todos para a sala de audiência. Não era igual no cinema. Sem plateia, sem gritaria. Só uma sala comprida, com a juíza no centro. E tudo mais parecendo um jogo de xadrez onde cada peça podia mudar o final. Eduardo se levantou primeiro. A juíza pediu para ele contar a própria versão. Ele falou simples, do jeito que falava com os meninos. Contou como encontrou eles, o que sentiu, o porquê de ter levado para casa. Disse que não era um herói, nem um maluco. Era só alguém que decidiu não virar o rosto quando viu 4 crianças sozinhas. Eu não sabia o que eu estava fazendo no primeiro dia, mas sabia que não conseguia ir embora. E todo dia desde então, eu escolhi ficar. A juíza ouviu em silêncio. Depois chamou Miriam. Ela mudou o tom. Parecia calma, educada, mas cada palavra vinha cheia de veneno. Meritíssima, meu tio está doente. Ele escondeu isso. Toma remédios fortes, tem crises frequentes e está vulnerável emocionalmente. Ele pode ter boas intenções, mas não está em condições de cuidar de 4 crianças, ainda mais com passados tão complicados. O advogado dela entrou com mais força ainda. E além disso, há provas de que ele escondeu documentos médicos.
Não informou as autoridades e mantém as crianças expostas à mídia e ao público. Isso é imprudente. Eduardo segurava o braço da cadeira. O sangue fervia. Mas ficou quieto. Lígia se levantou e falou firme. Senhorita Miriam nunca se importou com essas crianças. Ela só se manifestou depois de saber da doença do Eduardo e da possível herança. O que ela quer aqui não é proteger ninguém, é impedir que o tio dela, mesmo doente, tenha o direito de decidir o destino do próprio dinheiro e da própria vida. A juíza pediu silêncio. A psicóloga foi chamada. Ela abriu uma pasta e puxou relatórios. Desde que chegaram ao convívio do Sr. Eduardo, essas crianças evoluíram em comportamento, expressão, autoestima e segurança emocional. Eles passaram a dormir melhor, comer melhor, se expressar melhor. Um deles voltou a falar após anos em silêncio. Isso não acontece por acaso. Miriam cochichou algo com o advogado, que se levantou irritado. Isso não é prova de que Eduardo está saudável. Precisamos de um laudo médico, não emocional. Juíza fez um gesto com a mão e disse: "E nós temos. O Sr. Eduardo foi submetido à perícia médica há 2 dias. O laudo está aqui." Silêncio na sala. A juíza abriu o envelope. Leu algumas linhas. Fez uma expressão neutra, quase fria. O laudo confirma que o Sr. Eduardo possui doença grave, em estágio avançado, mas também declara que ele mantém plena consciência das próprias decisões. Está lúcido, coerente e emocionalmente estável, apesar da condição física. Miriam bufou. O advogado dela se ajeitou na cadeira. A juíza olhou para eles e completou: "Ter uma doença terminal não significa estar mentalmente incapaz." Depois disso, veio a parte mais forte. A juíza chamou os meninos, um por um. Caio foi o primeiro. Entrou meio tímido, mas falou com segurança. "Eu morava num abrigo. A tia de lá dizia que eu era burro. Aqui eu aprendi a fazer conta. E ninguém me xinga. E se o Eduardo sair da nossa vida, eu não sei mais fazer nada." Niltinho entrou pulando, mas ficou sério ao sentar. "Eu sei que ele vai morrer um dia. Mas enquanto ele não morre, ele é nosso pai. E não é justo tirarem ele da gente antes da hora." Yuri entrou segurando o desenho. Deu direto para a juíza. Era uma casa com um coração no teto. Disse só isso: "Essa é minha casa. Eu não quero sair." A juíza quase deixou escapar uma lágrima, mas segurou firme. E então, foi a vez de Luan. Entrou com o queixo alto. Sentou reto, olhos fixos. "Eu já vi muita coisa ruim na vida. Já dormi no chão. Já fugi de adulto bêbado. Já passei fome. O Eduardo foi o único que não me olhou como lixo. Ele me chamou pelo nome. Ele não me prometeu nada, mas me deu tudo que eu nunca tive. E se vocês tirarem a gente dele, vocês estão dizendo pra gente que amor de verdade não vale nada." Silêncio total. A juíza olhou para os papéis, depois para as pessoas, depois para os meninos. Ficou quieta por alguns segundos, depois disse firme: "Vou adiar a decisão final. Ainda preciso ouvir mais uma testemunha." Todos se entreolharam. A porta da sala se abriu. Entrou o médico de Eduardo, o próprio oncologista, chamado por Lígia de última hora. Ele falou sem enrolar: "O Eduardo tem uma doença séria. Sim, mas ele está vivendo melhor agora do que viveu em anos. Eu acompanho ele desde o diagnóstico. E posso dizer com segurança que esses meninos deram a ele um motivo para continuar lutando. A saúde dele piora quando ele fica longe deles. E melhora quando está com eles. Isso não é coincidência. Isso é vida real." A juíza respirou fundo. Anotou tudo. E disse que ia dar a sentença no dia seguinte. Todos saíram da sala tensos. Luan puxou Eduardo pelo braço. "E agora?" "Agora a gente espera." Naquela noite, ninguém dormiu. Nem Eduardo. Mas mesmo cansado, ele foi até a varanda e olhou para a cidade acesa. Pensou em tudo que viveu. E mesmo com o medo batendo forte, sabia que, pela primeira vez, ele tinha lutado por alguma coisa de verdade. E não estava lutando sozinho.
O dia amanheceu nublado, daqueles que nem o sol se anima a aparecer. A casa estava mais silenciosa do que o normal. Nenhum grito de Niltinho. Nenhuma briga boba entre Caio e Luan. Nem o barulho da escova de dente caindo na pia. Só o som da chaleira, da respiração pesada, de Eduardo e do relógio da cozinha marcando 7 e pouco. Eduardo acordou estranho. O corpo pesando mais do que de costume, como se tivesse levado uma surra durante a noite. As mãos tremiam, a vista turvava de vez em quando. Tentou disfarçar. Levantou, tomou banho, botou a roupa devagar. Mas na hora do café, nem conseguiu sentar direito à mesa. Pai, você tá bem? Luan perguntou com a testa franzida. Eduardo fez que sim, forçando um sorriso. Mas o rosto dele estava pálido, os olhos fundos. Tô só cansado. Foi muita coisa esses dias. Os meninos não insistiram. Só Yuri, que ficava olhando direto para ele, com aquele olhar que atravessa a gente, como se soubesse que tinha alguma coisa errada mesmo sem ninguém falar. À tarde, a resposta da juíza ainda não tinha saído. A casa parecia estar segurando o ar. Todo mundo esperando o resultado, mas fingindo que estava tudo normal. Eduardo tentou acompanhar uma brincadeira de tabuleiro com os meninos, mas no meio do jogo parou de falar. Ficou com os olhos fixos, a mão tremendo, a respiração acelerada. Pai, dessa vez foi Caio. Eduardo não respondeu. Foi tudo muito rápido depois disso. Ele tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu de lado, batendo o ombro na quina do sofá. Luan correu na hora. Yuri começou a chorar sem som. Caio congelou. Niltinho correu gritando. Ele caiu! Ele caiu! Eduardo ainda tentou balbuciar alguma coisa, mas a boca não formava palavras. O rosto estava torto, suando frio. Lígia, que estava chegando no prédio para deixar uns documentos, foi quem acionou a ambulância. Chegou correndo no apartamento e encontrou os meninos em volta do Eduardo, desesperados. Luan com a mão no peito dele, Caio abanando com um caderno, Yuri escondido atrás da cortina. O socorro chegou em 15 minutos. Foram os 15 minutos mais longos da vida dos meninos. Ele vai morrer? May perguntou Niltinho com os olhos arregalados, agarrado na barra da calça da psicóloga, que tinha sido chamada às pressas. Eles vão levar ele da gente? Caio chorava, gritando mais do que falando. Luan foi direto pro elevador com os paramédicos. Eu vou com ele, mas não deixaram. Era protocolo. O elevador fechou e os meninos ficaram ali, no hall, sem chão. Eduardo foi levado direto para a emergência. Pressão baixíssima, batimento descompassado, possível AVC. No hospital, a médica plantonista olhou os exames e chamou o oncologista dele. A situação é crítica. O organismo dele está muito enfraquecido. Lígia chegou pouco depois, com o rosto tenso. Ele vai resistir? A gente vai tentar de tudo. Mas ele precisa de repouso absoluto. Nada de estresse, nada de esforço. Na recepção, os meninos estavam encolhidos num sofá, abraçados. E se ele não voltar? Niltinho sussurrou. Yuri tirou um papel do bolso. Era o mesmo desenho que ele tinha entregado à juíza, só que agora com uma frase escrita embaixo. Não tira ele da gente. Enquanto isso, Eduardo no leito de olhos fechados, respirava. Com dificuldade. Tubos, fios, bip eletrônico. Mas a mente dele ainda estava ali. E em algum lugar dentro dele, ele pensava nos meninos. Nas vozes deles. No jeito que Caio amassava o pão para caber na boca. No riso escandaloso de Niltinho. No silêncio, falante do Yuri. E no olhar protetor do Luan. Horas se passaram. A médica voltou com notícia. Ele tá estável, mas precisa de uns dias aqui, sozinho, sem visitas por enquanto. Mas ninguém conseguiu segurar os 4 meninos. Na manhã seguinte, os 4 escaparam do hotel onde estavam, com a psicóloga. Foram a pé até o hospital. Luan sabia o caminho. Pegaram um táxi com o dinheiro do lanche da escola, subiram pelas escadas até o 4º andar, ignoraram a placa de proibido entrar. Yuri foi o primeiro a abrir a porta. Eduardo estava dormindo, mas respirava mais calmo.
o rosto ainda pálido, mas já sem o tremor. Os olhos se abriram devagar, e quando viram os 4 ali, na porta, parados feitos soldados, ele tentou sorrir. Eu falei para vocês ficarem. Cala a boca e melhora logo, respondeu Luan, com os olhos vermelhos. Caio subiu na maca devagar e deitou ao lado dele. Yuri sentou no chão. Niltinho puxou a coberta até o peito do Eduardo. A gente veio te curar com presença, falou. Foi nesse momento que algo ainda maior aconteceu. Yuri olhou direto nos olhos dele, segurou sua mão e disse pela primeira vez com voz firme: Pai, não morre não. Eduardo não respondeu. Só fechou os olhos e deixou a lágrima escorrer. Do lado de fora do quarto, os médicos deixaram. A psicóloga explicou que aquilo não era visita, era remédio. E naquele quarto apertado, com luz fria e cheiro de álcool, se formou o que muita gente passa a vida procurando. Uma família lutando junta. Mesmo no medo, mesmo sem garantias. O clima na casa estava diferente. Eduardo ainda estava no hospital. E mesmo com a médica dizendo que ele estava melhorando, os meninos sabiam que não dava para baixar a guarda. Eles voltaram para casa acompanhados pela psicóloga e por Lígia. Mas a sensação era de que a qualquer momento alguém ia bater na porta de novo com outra decisão absurda, com outro papel dizendo que eles seriam levados embora. Na cabeça do Luan, aquilo já estava muito claro. Ou eles faziam alguma coisa, ou iam perder tudo. Foi ele quem teve a ideia. Esperou a psicóloga sair para tomar um café, chamou os irmãos no quarto e trancou a porta. A gente precisa agir. A gente precisa mostrar que é a gente que cuida dele agora. E não deixar mais ninguém estragar isso. Mas o que a gente pode fazer? Perguntou Caio, mexendo os dedos de nervoso. Um plano. Nosso plano. A gente já começou lá atrás, lembra? Com a caixa das provas. Agora a gente vai até o fim. Niltinho pulou na cama, animado. Tipo missão secreta? Isso. Missão salvar o pai. Yuri sorriu. Puxou um caderninho e começou a desenhar o título na capa. Plano dos Irmãos. Luan pegou uma folha grande e desenhou 3 círculos. Em cima, escreveu de caneta: Etapas da operação. Etapa 1. Provar que a Miriam é falsa. Etapa 2. Mostrar que o pai ama a gente. Etapa 3. Fazer o juiz entender que a gente é uma família. Eles ficaram ali a tarde inteira montando o plano. Caio lembrou do áudio que Luan tinha gravado da Miriam no dia da visita. Aquela hora que ela disse que ia tirar a gente nem que fosse na marra. Tá no meu celular. Perfeito. Etapa 1. Já temos material, respondeu Luan, anotando. Niltinho levantou a mão como numa sala de aula. Eu tenho os desenhos do Yuri com a casa. A gente de mãos dadas, o pai feliz. Isso serve? Claro que serve. Isso é prova de amor. Luan falou com firmeza. Yuri levantou o caderno e apontou para uma página. Tinha um desenho da cama do hospital. Ao lado, 4 bonequinhos de mãos dadas com um maior no meio, com um sorrisinho no rosto mesmo deitado. Isso é a etapa 2. Tá feito, disse Luan. Agora só faltava a parte mais difícil. Convencer o mundo que eles eram uma família de verdade. E foi aí que Caio deu a ideia mais maluca da noite. A gente pode gravar um vídeo. Um vídeo? Como assim? Perguntou Luan, franzindo a testa. Igual o pai faz. Lembra que ele gravou aqueles vídeos pra gente? A gente pode fazer um também. Falar tudo o que sente. Mostrar que a gente não tá aqui por causa de comida ou videogame. A gente tá aqui porque ama ele. Porque ele é nosso pai. Os 4 ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois, Niltinho gritou. É isso! Yuri fez joinha com os 2 polegares. Luan respirou fundo. Então tá, amanhã a gente grava. No dia seguinte acordaram cedo. Arrumaram a sala e colocaram a câmera do celular no tripé pequeno que Eduardo usava para gravar receitas na época que tentou aprender a cozinhar. Luz do sol batendo pela janela. Cortina aberta. Coração batendo forte. Luan começou. Oi.
Meu nome é Luan. Eu tenho 9 anos. E eu sou o filho do Eduardo. Ele respirou fundo. Antes dele, eu não confiava em ninguém. Eu achava que todo adulto ia me machucar. Mas ele não machucou. Ele ficou. E eu escolho ele como meu pai. Caio veio em seguida. Eu achava que eu era um problema, que ninguém queria ficar comigo. Mas ele ficou. Ele me abraça, me escuta, até quando eu não falo nada. Ele faz a gente se sentir importante. Niltinho pulou na frente da câmera com um papel na mão. Eu fiz esse desenho aqui. É a gente na sala, vendo filme, com pipoca. O Eduardo é aquele que sempre pega o último pedaço de propósito para dar pro Yuri. Ele faz isso toda vez. Ele é nosso pai porque ele cuida da gente até nas coisas pequenas. E então veio Yuri. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou devagar, olhando direto para a câmera. Ele me fez falar de novo. Ele não gritou. Ele esperou. E eu falei porque eu confiei nele. Eu nunca tinha confiado em ninguém antes. Depois disso, todos voltaram para o quadro com as 3 etapas e escreveram embaixo com letra torta: plano completo. Agora é confiar. Lígia chegou no fim do dia, com expressão cansada. Tinha ido visitar Eduardo no hospital. Tava melhorando, mas ainda em observação. Quando entrou na sala e viu os meninos sérios, todos sentados no chão com a caixa de provas e o celular na mão, estranhou. O que é isso? O plano, respondeu Luan. Que plano? O que vai salvar a nossa família? Eles mostraram tudo. O áudio, os desenhos, o vídeo. Entregaram com as mãos tremendo. Lígia assistiu em silêncio. Quando terminou, estava com os olhos cheios de lágrima. Isso aqui é mais forte do que qualquer advogado. Ela pegou o material e prometeu que ia levar direto para a juíza. No mesmo dia. Deu beijo na testa de cada um e saiu correndo. Naquela noite, Caio dormiu de roupa de tão cansado. Yuri agarrou um travesseiro e levou para o pé da cama. Niltinho desenhou um escudo com a palavra proteção e colou na porta. Luan ficou acordado até tarde, olhando o celular, pensando no pai. E antes de dormir, escreveu no próprio braço com canetinha: se ele lutou por nós, agora é nossa vez. O tribunal parecia o mesmo, mas a energia estava diferente. Aquele dia tinha um clima no ar. Parecia que alguma coisa ia virar. A juíza entrou com aquele jeito sério de sempre, e a sala ficou em silêncio. Eduardo já estava lá, de terno simples, mais magro, com o rosto cansado, mas firme. Tinha conseguido a liberação médica só para esse momento. Não queria faltar. Os meninos não estavam presentes dessa vez. A juíza achou melhor manter eles longe da tensão, mas todos sabiam que aquele dia era por eles. Miriam entrou por último, toda montada. Roupa de marca, maquiagem impecável, como se aquilo fosse desfile e não julgamento. O advogado dela trouxe uma pilha de pastas, confiante. Ela sorriu ao sentar. Um sorriso pequeno, de quem achava que já tinha vencido. Mas ninguém ali sabia do que vinha pela frente. A juíza começou lendo o resumo do caso. Falou da denúncia, das provas, da perícia médica de Eduardo. Depois abriu espaço para a defesa. Foi quando Lígia se levantou com calma, colocou um pendrive na TV da sala e disse: Meritíssima, com sua permissão, a defesa gostaria de apresentar um material novo. A juíza assentiu com a cabeça. A sala escureceu um pouco e o vídeo começou. Primeira. Imagem. Luan. Meu nome é Luan. Eu sou o filho do Eduardo. A voz dele firme, os olhos cheios de verdade. Depois veio Caio com aquele jeitinho direto, sincero. Depois Niltinho, agitado, mais sério. E por último, Yuri, com a voz baixa, mas clara. O vídeo não tinha edição. Não tinha música de fundo. Não tinha corte. Só eles. 4 meninos dizendo tudo o que sentiam, como sabiam, do jeito mais real possível. Quando acabou, a sala estava em silêncio. A juíza demorou alguns segundos para falar. Olhou para Eduardo, depois para Miriam. Isso foi gravado por quem? Por eles, respondeu Lígia. Sozinhos, com um celular, sem direção, só coração.
Miriam se mexeu na cadeira, desconfortável. Tentou falar, mas a juíza levantou a mão. Ainda não terminei. Recebi também uma caixa com desenhos, cartas, gravações de áudio e até um caderno chamado Plano dos Irmãos. Tudo feito pelas crianças, incluindo um áudio da própria denunciante, senhora Miriam, dizendo que ia tirar os meninos da casa do tio dela, nem que fosse na marra. A sala virou pedra. O advogado da Miriam tentou intervir. Essa gravação pode ter sido manipulada. Essas crianças estão emocionalmente envolvidas. Não podem ser levadas a sério em questões legais dessa magnitude. Lígia não deixou passar. Com todo respeito, são crianças, sim. Mas são as mesmas crianças que a senhora Miriam quer tirar do único lar seguro que já tiveram. O emocional delas é justamente o que mais importa aqui. A juíza fez um gesto, pedindo silêncio, e então falou com calma, mas firmeza. Senhor Eduardo, o senhor tem algo a dizer? Eduardo se levantou com esforço. Caminhou até o centro da sala. As mãos tremiam um pouco. A respiração pesada, mas a voz saiu limpa. Eu não pedi para isso acontecer. Não foi planejado. Eu só vi 4 meninos sentados numa praça e meu peito doeu. Não era pena. Era conexão. Era como se minha vida fizesse sentido ali, do nada. Eu não sou perfeito. Tenho doença, tenho limitações. Mas o que eu dou a eles é real. E o que eles me dão é o que me mantém vivo. Silêncio. A juíza olhou de novo os documentos, as cartas, os desenhos, o vídeo. Depois voltou os olhos para Miriam. Senhora Miriam, eu gostaria de saber o que exatamente a senhora espera conquistar com essa ação. Miriam respirou fundo. Tentou parecer calma. Justiça, responsabilidade. Eu só quero garantir que as crianças não estejam sendo usadas como distração por alguém em estado terminal. A juíza olhou para ela por alguns segundos. Depois abaixou os olhos para o papel e assinou algo. A decisão está tomada. Eduardo fechou os olhos. As crianças permanecerão sob a guarda do Sr. Eduardo. O vínculo entre eles ultrapassa qualquer definição legal. É claro, é profundo, é verdadeiro. E esse tribunal reconhece isso. A tentativa de interdição é encerrada. A denúncia é arquivada. E qualquer nova tentativa de interferência sem prova real será considerada abuso judicial. Lígia sorriu. Eduardo sentou com cuidado, os olhos molhados. Miriam levantou irritada, pegou a bolsa e saiu da sala sem dizer nada. O advogado foi atrás, sem olhar para trás. Na saída do prédio, Luan estava esperando, sentado no degrau da escada com os irmãos. Quando viu Eduardo, correu até ele. E aí, Eduardo não respondeu, só abriu os braços. Luan entendeu tudo. Os outros vieram logo depois. Niltinho pulou nas costas do pai. Caio agarrou a cintura. Yuri só ficou ali, encostado, sorrindo. O segurança do fórum tentou pedir para não fazer bagunça na frente do prédio, mas parou no meio da frase, vendo a cena. Era impossível atrapalhar aquele momento. Era deles. Por inteiro. Os dias depois da vitória no tribunal foram os mais doces que aquela casa já tinha vivido. Eduardo parecia mais leve. Os meninos também. Riam mais alto. Brigavam por bobeira. Inventavam jogos. Faziam planos como se o futuro fosse um parquinho esperando por eles lá na esquina. Naquela semana, eles fizeram panquecas no café da manhã e queimaram quase todas. Eduardo fingiu que eram as melhores que já tinha comido. À noite, dormiram todos na sala, com cobertores no chão e filme antigo passando na TV. Era como se o mundo lá fora não existisse mais, como se o perigo tivesse ido embora de vez. Mas o corpo de Eduardo tinha seus próprios planos. A dor voltou, mais forte. Começou nas costas. Depois desceu para as pernas. A cada dia que passava, ele sentia como se tivesse carregando sacos de cimento dentro do próprio peito. Respirar era mais difícil. Levantar da cama demorava. O remédio já não fazia o mesmo efeito. Mesmo assim, ele disfarçava. Os meninos perceberam. "Pai, por que você tá andando assim?" perguntou Caio, vendo Eduardo se apoiar na parede do corredor. "É o frio, filho."
Dor nas costas de velho. Luan não engoliu. Ficou olhando. Depois, quando os outros foram pro quarto, encostou na porta da varanda com os braços cruzados. Você tá piorando, né? Eduardo suspirou. Encostou a cabeça na vidraça. Eu tô tentando segurar. Luan ficou em silêncio. Depois perguntou: falta muito? Eduardo demorou para responder. Eu ainda tô aqui. E enquanto eu estiver aqui, a gente vai continuar vivendo. Combinado? Combinado. No dia seguinte, Eduardo não conseguiu levantar. Tentou sair da cama, mas as pernas não obedeceram. A cabeça girava, o estômago embrulhado. Chamou por Luan, baixinho. O menino apareceu correndo. Caio, chama a Lígia. O pai não tá bem. Em menos de 1 hora, o médico particular já estava lá. Examinou Eduardo com calma. Depois, chamou Lígia no canto e falou com voz baixa, mas sem rodeios. Ele tá em fase terminal. O corpo já não reage mais como antes. Os órgãos estão começando a dar sinais de falência. A gente pode internar, mas eu acho que ele não vai querer. Lígia assentiu, segurando a emoção. Ele quer ficar com eles até o fim. É só isso que ele quer. A psicóloga foi chamada. Se reuniu com os meninos na sala e explicou com cuidado, do jeito que dava para entender sem machucar tanto. O corpo do Eduardo tá cansado, muito cansado, e quando o corpo fica assim, às vezes ele decide parar de funcionar. Ele vai morrer? Perguntou Caio sem piscar. A psicóloga não mentiu. Ele pode ir embora em breve. Yuri desenhava no canto da sala, sem falar. Mas as lágrimas caíam no papel. Niltinho chorava alto. Luan não chorava. Mas os olhos dele estavam vermelhos fazia dias. Ele vai ficar em casa, né? Perguntou Luan. Vai, esse é o desejo dele, e a gente vai respeitar. Os dias seguintes foram de cuidado. Eduardo ficou num quarto com as janelas abertas, lençol limpo, luz suave. Os meninos entravam e saíam o tempo todo. Cada um cuidava dele do seu jeito. Caio fazia sopa com a ajuda da professora, levava num copo com canudo e ficava do lado da cama, vendo ele beber. Tá bom, pai? Tá horrível, mas é minha preferida. Caio ria. Niltinho levava brinquedos e ficava contando histórias pra ele, como se fossem contos de super-heróis reais. E aí o garoto subiu no prédio e pegou a estrela com a mão e deu de presente pro pai dele. Nossa, esse garoto é brabo. Igual você. Yuri desenhava um desenho por dia e colava na parede do quarto. Tinha feito uma coleção. Eduardo dizia que era a melhor exposição de arte do mundo. Luan era quem dormia no sofá do quarto. Não queria sair de perto. Controlava os remédios, lembrava da hora do banho, fazia anotações, falava com os médicos. Parecia um adulto. Mas à noite, quando todos dormiam, ele encostava a cabeça no colchão e chorava em silêncio, sozinho, sem que ninguém visse. Eduardo, mesmo fraco, percebia. Um dia chamou ele perto. Vem cá. Luan sentou na beira da cama. Tô com medo, pai. Eu também tô, filho. Eu não sei o que fazer sem você. Eduardo colocou a mão no rosto dele. Mas você sabe o que fazer com o que eu deixei. O que você deixou? Amor, coragem, verdade. Você vai saber. No outro dia, Eduardo pediu um favor especial para Lígia. Quero gravar os vídeos finais, um para cada um. Ela organizou tudo. Uma câmera, uma luz, um tripé. E ali, no quarto, com voz fraca mas firme, ele gravou 4 mensagens. Uma para Luan, outra para Caio, outra para Niltinho e outra para Yuri. Em cada uma, ele falava do que mais amava em cada menino. Dava conselhos, contava um segredo. E no final, sempre dizia a mesma frase. Você me ensinou a viver. Obrigado por me dar uma família. Os vídeos foram guardados num pendrive, escondidos numa gaveta com uma carta escrita à mão. Abram, quando o meu silêncio for maior que minha presença. Naquela noite, Eduardo pediu que todos dormissem no quarto com ele. Montaram colchões, puxaram cobertas e ficaram ali, como no começo. Yuri dormiu de mão dada.
Niltinho deitado no canto da cama. Caio no chão, abraçado com um travesseiro. Luan acordado, segurando a febre com um pano molhado. Eduardo olhou para os 4, um a um. Tá tudo certo agora, ele disse, e fechou os olhos. O tempo andava diferente dentro daquela casa. Não era mais dividido por dias da semana ou pelas horas do relógio. Era contado por suspiros, por momentos que os meninos tentavam esticar o máximo possível, como se estivessem segurando o vento com as mãos. Eduardo ainda estava ali, mas todo mundo sabia que não por muito tempo. Ele passava mais tempo deitado, com a voz baixa, mas o olhar firme. Ainda fazia piada quando dava. Ainda sorria quando Yuri mostrava um desenho. Mas dava para ver nos olhos dele que ele estava se preparando. Só não queria ir embora sem fechar tudo do jeito certo. Eu queria ir para um lugar, ele disse num fim de tarde, com os meninos todos em volta da cama, ouvindo Caio contar a história de um astronauta perdido. Que lugar? Perguntou Luan. A casa onde eu cresci. Fica no interior. Não tem luxo, mas tem quintal e cheiro de mato. Acho que eu queria passar um tempinho lá com vocês antes de... Vocês sabem. Silêncio. Niltinho foi o primeiro a reagir. Então vamos. Caio ficou sério. Mas pode viajar? O médico não proibiu? O médico recomendou que eu viva. E isso é viver, respondeu Eduardo. 2 dias depois, com tudo organizado por Lígia e a equipe médica que passou a acompanhar Eduardo mais de perto, eles partiram. A van não era muito confortável, mas tinha ar-condicionado, uma TV pequena e principalmente silêncio, daquele bom. O tipo de silêncio que vem quando a gente tá junto de quem importa. Durante o caminho, Eduardo dormia de vez em quando. Yuri ficava com a cabeça encostada no braço dele. Caio queria saber o nome de cada cidade que passavam. Luan olhava tudo pela janela. Niltinho dizia que o mato parecia cabelo verde da terra. Depois de umas 4 horas de estrada, chegaram. Casa era simples, velha, mas ainda de pé. Portão de madeira, uma varanda com rede, janelas sem vidro. Eduardo desceu da van devagar, amparado. Quando pisou no chão de terra batida, fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro ainda é o mesmo. Os meninos correram para explorar tudo. O quintal tinha galinha, mangueira, pé de goiaba. Tinha pneu enterrado no chão, uma escada quebrada no canto e uma torneira que gotejava sem parar. Nada ali era moderno, mas parecia mágico. Aqui era onde eu brincava quando era pequeno. Eduardo apontou. Sozinho? Perguntou Yuri. Sempre. Luan se aproximou com cara séria. E agora não tá mais. Durante os dias naquela casa, a rotina mudou. Acordavam com o canto dos galos, comiam pão amanhecido na chapa, tomavam leite que fervia e derramava no fogão. À noite, sentavam na varanda, cobertos por cobertores velhos e ficavam olhando o céu. Sem luz de cidade, dava para ver estrela demais. Yuri fez um desenho só de pontinhos brancos. Eduardo disse que era o preferido dele. Teve um dia em que Eduardo pediu um momento só com Luan. Sentaram juntos na rede. Você lembra quando eu te perguntei se queria vir morar comigo? Lembro. Você achou que eu era louco? Achei. Eles riram fraco. Eu tava com medo. Achava que ia morrer sozinho. Mas aí, vocês chegaram. E eu entendi que não era o fim. Era o começo. A gente também tava com medo. Luan confessou. Medo de quê? De acreditar. E depois perder. Eduardo respirou fundo. O céu começava a ficar rosa lá no fundo do horizonte. Vai doer quando eu for. Eu sei. Mas essa dor vai virar outra coisa. Vai virar memória boa. Vai virar força. E você vai ser o homem da casa. Luan olhou pro chão. Eu só tenho 9 anos. E já é o cara mais forte que eu conheço. Mais tarde, naquela noite, os meninos fizeram um jantar improvisado. Cozinharam arroz duro, ovo mexido e cortaram as frutas do quintal. Levaram tudo para a varanda. Eduardo comeu pouco, mas ficou olhando eles com um sorriso leve no rosto. Ali, entre uma colherada e outra, ele falou. Esse é o melhor jantar da minha vida. Mentira. Tá ruim pra caramba, disse Caio.
Todos riram. Mas é com vocês. Então é perfeito, respondeu ele. Na última noite, Eduardo pediu uma coisa estranha. Quero que vocês escrevam cartas para mim. Para quê? Perguntou Niltinho. Para eu levar comigo. Pode ser o que quiserem. Desenho, recado, segredo. Algo que vocês não querem esquecer. Os meninos passaram a noite escrevendo. Yuri fez um desenho de mãos dadas. Niltinho escreveu que queria que o céu tivesse Wi-Fi, só para mandar mensagem para ele quando desse saudade. Caio escreveu que ia tentar ser menos briguento. Luan escreveu que quando crescesse, ia cuidar dos irmãos igual o pai cuidou. Eduardo colocou as cartas numa caixa pequena. Beijou cada envelope e guardou na mochila. No dia seguinte, já na hora de ir embora, ele sentou na varanda e olhou tudo pela última vez. Pegou uma câmera que Lígia tinha deixado com ele e gravou um vídeo. O último. Se um dia alguém achar isso, quero que saiba. Essa foi a minha família. Não de sangue, mas de verdade. Eles me deram o melhor fim possível. Um fim com amor. E então, com a ajuda dos meninos, subiu na van. Voltaram para casa em silêncio, sem música, sem perguntas, só sentindo. E mesmo que ninguém dissesse, todo mundo sabia. Aquele tinha sido o último passeio, a última viagem. Os dias depois da viagem foram calmos demais. Aquela calmaria estranha que não traz paz, só aviso. Eduardo passava a maior parte do tempo deitado, mas sempre com os meninos por perto. Dormia pouco, comia menos ainda, mas insistia em sorrir quando Yuri aparecia com mais um desenho novo, ou quando Niltinho contava piadas sem graça só pra ver. Ele rir. Caio cuidava da água, do travesseiro, do cobertor. Luan anotava os horários dos remédios, acompanhava as visitas da médica, sabia cada termo que ninguém da idade dele deveria saber. Eduardo não pedia nada, só uma coisa, que eles ficassem perto. Toda noite, mesmo sem dizer, era como se ele se despedisse mais um pouco. Um toque no cabelo do Yuri, um beijo na testa do Caio. Tô orgulhoso de você, pro Niltinho. Um olhar demorado pro Luan. Naquela noite, a casa estava em silêncio. Um silêncio bonito, de respeito. Era como se até os móveis soubessem que algo estava prestes a mudar. Os 4 meninos estavam no quarto do Eduardo, como vinham fazendo há semanas. Os colchões no chão, a luz baixa. Ele deitado na cama, fraco, mas presente. Assistiam um filme qualquer, mas ninguém estava prestando atenção. Era só um jeito de ficar juntos. Do nada, Eduardo chamou. Vem cá, Luan. O menino levantou e se aproximou. Abre aquela gaveta pra mim. Luan abriu. Era uma caixinha com os pendrives e a carta com a frase que ele já tinha lido antes. Abram, quando o meu silêncio for maior que minha presença. Eduardo apontou pro fundo da gaveta. Tinha outra caixinha, de papelão simples, com o nome de cada um deles escrito à mão. Dentro, pequenas lembranças. Um chaveiro que ele comprou quando foi buscar o Caio na escola. Um boné velho que Niltinho adorava usar. Um marcador de livro com um desenho do Yuri. Um bilhete do Luan, escrito no começo de tudo. Obrigado por não ir embora. Quando eu não estiver mais aqui, entrega para eles, um de cada vez, do jeito que achar melhor. Luan assentiu engolindo, seco. Mas você ainda tá aqui. Eduardo sorriu, cansado. Tô sim. E ainda não quero ir. Só tô deixando tudo pronto. Nessa noite, todos dormiram juntos no quarto dele. Cada um em um canto, como um quebra-cabeça meio desorganizado, mas inteiro do jeito deles. Lá pelas 3 da manhã, Luan acordou com um barulho baixo. Era a respiração do pai. Fraca. Irregular. Ele se levantou na hora. Acendeu o abajur devagar. Foi até a cama. Eduardo ainda estava ali, com os olhos meio abertos, mas parecendo já olhar para outro lugar. Tá com dor? Luan perguntou quase sem voz. Não. Só tô cansado. Quer que eu chame alguém? Não. Eu quero só vocês aqui.
Luan chamou os irmãos devagar, sem assustar. Yuri acordou primeiro e subiu na cama, deitando do lado do pai. Caio chegou, depois, e segurou a mão dele. Niltinho se encostou no colchão, com a cabeça no ombro do Luan. Eduardo olhou para os 4 com dificuldade, mas com brilho nos olhos. Vocês são... tudo. Tudo que eu não sabia que queria. Ninguém respondeu. Não precisava. Eu deixei cartas, vídeos. Mas o mais importante é que vocês saibam que foram o meu melhor pedaço. A respiração dele foi ficando mais espaçada, mais leve. E quando doer muito, lembra que eu tô aí, em cada coisa que vocês fazem com amor. Porque foi o amor de vocês que me salvou. Luan não segurou mais. A gente vai sentir sua falta todo dia, pai. Eu sei. E isso é bom. Porque sentir saudade é prova de que valeu a pena. Eduardo fechou os olhos devagar. Ainda respirava, mas bem pouco. Os 4 ficaram ali, em silêncio. Não falaram mais nada. Só ficaram, presentes, com ele, até o fim. E foi ali, no meio da madrugada, cercado pelos filhos que escolheu e que o escolheram, que Eduardo partiu. Sem barulho, sem medo, só amor. O dia amanheceu com uma luz estranha, nem clara, nem escura, um meio termo. A casa estava quieta, mas não era silêncio de sono. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio pesado, que enchia os cantos como fumaça. Os 4 meninos ainda estavam no quarto, ainda perto do pai, só que agora ele não respirava mais. Luan foi o primeiro a se levantar. Olhou para Eduardo por um tempo, depois encostou a mão no braço dele. Tá frio, Yuri ainda estava abraçado. Niltinho com o rosto escondido no travesseiro. Caio não falava, só olhava, como se esperasse ele acordar a qualquer momento. Luan saiu do quarto e ligou para Lígia. A voz dele era firme, mas cansada. Ele foi. Lígia chegou meia hora depois. Chorou junto com eles, mas sem drama. Pegou os meninos no colo, um por um. Disse que ia cuidar de tudo, e cuidou. A médica foi chamada. Depois, a funerária. O corpo foi levado com respeito. Os meninos ficaram na sala, abraçados, em silêncio. Quando voltaram para o quarto, a cama estava vazia. Os cobertores ainda com o formato do corpo dele. O travesseiro com o cheiro dele. O chinelo ainda encostado no canto. Naquela noite, ninguém dormiu. Não por falta de sono, mas por medo de fechar os olhos e acordar achando que foi só um sonho. Que nada daquilo aconteceu. O enterro foi no dia seguinte. Simples, como ele teria gostado. Um caixão de madeira clara, flores brancas, sem muito discurso. Muita gente apareceu. Vizinho, médico, psicóloga, até a juíza. Jornalista também apareceu, mas foram mantidos longe. Luan fez questão de ler uma carta que escreveu. A letra tremida, a voz mais ainda. Ele não foi nosso pai de sangue, mas foi o único pai que a gente conheceu de verdade. A gente queria que ele ficasse mais. Mas ele deixou tudo que a gente precisa para continuar. Amor, respeito e coragem. E agora a gente vai viver com isso. Por ele. Caio não quis falar, mas segurou a mão do Luan o tempo todo. Niltinho colocou o boné do Eduardo em cima do caixão antes de fechar. Disse: esse era o preferido dele. Vai, junto. Yuri colocou um dos desenhos. Era uma casa com 5 janelas, todas com coração dentro. Quando voltaram para casa, a dor ainda estava ali. Não tinha para onde fugir. Mas já tinha também outra coisa no ar. Uma calma esquisita. Como se mesmo doendo, eles soubessem que fizeram tudo o que podiam. Naquela tarde, Lígia chamou os 4 na sala. Sentou com eles e entregou a caixinha que estava guardada no quarto. Ele deixou isso para vocês. Cada um abriu a sua. Caio encontrou um relógio velho que Eduardo usava nos primeiros dias, com um bilhete. Pra você lembrar que o tempo que a gente passa junto é o mais valioso de todos.
Niltinho achou uma figurinha colada num papel com uma frase escrita à mão. Você me deu riso quando tudo era silêncio. Nunca perca isso. Yuri abriu o envelope e viu um monte de estrelinhas desenhadas, todas com o nome dele. Embaixo. Você trouxe luz de volta para minha vida. Nunca pare de desenhar o céu. Luan recebeu uma carta maior e uma chave. Na carta, Eduardo explicava que ele era o tutor oficial dos irmãos, com apoio de Lígia e da psicóloga. Que tudo já estava em papel. Que eles podiam continuar juntos, morando na mesma casa. A chave era do cofre com os vídeos finais. Os 4, um para cada um. Quando você sentir que é hora, mostra para eles, dizia no fim da carta. Luan guardou tudo com cuidado. Os dias passaram devagar. A rotina voltou aos poucos. Os meninos voltaram para a escola. A professora foi até a casa nos primeiros dias para dar aula ali mesmo, enquanto eles se adaptavam. A psicóloga seguia presente. Lígia morava perto. Ia quase todo dia. Mas algo dentro deles já tinha mudado. Caio começou a escrever histórias. Niltinho virou o organizador da casa, fazia lista de mercado e tudo. Yuri desenhava mais do que nunca. E Luan? Luan virou o que Eduardo disse que ele seria. O homem da casa. Não no sentido de mandar, mas de cuidar, de proteger, de ouvir, de lembrar o que cada um gostava no lanche, de acordar primeiro, de desligar a luz da varanda, de colocar o desenho do Yuri na geladeira sem pedir. Um dia, voltando da escola, os 4 pararam na praça onde tudo começou. O mesmo banco quebrado, o mesmo chão sujo. Mas agora, eles não eram mais os mesmos. Ficaram ali um tempo, sem falar, só olhando, como se estivessem se despedindo daquele começo. Antes de ir embora, Yuri pegou um giz do bolso. Escreveu no banco em letra torta. Aqui a gente começou a viver. E então foram para casa, que agora era, de verdade, deles. A vida começou a seguir outro ritmo depois de tudo. Os meninos estavam mais quietos, mais atentos, mas também mais unidos do que nunca. Tinha dia que a saudade batia forte e ninguém falava nada. Só se juntavam no sofá e assistiam qualquer coisa, só para estar perto. Tinha dia que lembravam de alguma fala do Eduardo e riam alto, quase como se ele ainda estivesse ali, só em outro cômodo. O tempo passou, não muito, só o bastante para abrir espaço dentro da dor. A casa continuava cheia de vozes. Caio aprendeu a fazer brigadeiro e dizia que ia abrir uma doceria. Yuri pintava até a parede da lavanderia. Niltinho começou a escrever bilhetes de bom dia e colar pela casa inteira. E Luan virou referência. Pra escola, pra psicóloga, pra tudo. Mas nunca deixou de ser irmão. Continuava bagunçando o cabelo do Caio, empurrando o Niltinho de brincadeira e ajudando Yuri a escolher cor de lápis. Um sábado de manhã, Lígia apareceu na casa com uma caixa na mão. Não era muito grande. Tinha um envelope em cima com o nome do Luan escrito à mão, pela letra do Eduardo. Só isso já foi suficiente para Luan sentir a perna tremer. Isso aqui? Eu estava esperando o momento certo, disse ela. E acho que agora é a hora. Todos se juntaram na sala. Luan sentou no chão, com a caixa na frente. Respirou fundo. Abriu devagar. Dentro tinha alguns papéis, fotos antigas, uma pulseirinha de hospital com um nome, Luan P. Silveira. E embaixo de tudo, uma carta, selada, só pra ele. Luan abriu com cuidado. Filho, se você tá lendo isso é porque o tempo fez o papel dele. E agora é hora de você saber tudo. Quando eu conheci você naquela praça, alguma coisa em mim acendeu. Achei que era só identificação. Mas depois de alguns dias, olhando seu jeito, suas perguntas, suas feições, comecei a desconfiar. Eu não sabia como te dizer isso. Não sabia se você estava pronto. Nem se eu estava. Mas agora, não tem mais tempo para esperar. Você é meu filho. De sangue. De verdade. Quando eu era jovem, cometi muitos erros.
Um deles foi ter deixado a decisão da sua vida nas mãos de outras pessoas. Sua mãe, na época, foi pressionada a te entregar para adoção. Eu não lutei como devia. Fugi. Me escondi atrás do trabalho, do dinheiro, da vergonha. Achei que era tarde demais. Anos depois, tentei te encontrar. Mas o processo foi fechado. Só soube que seu nome era Luan. E por algum motivo que até hoje eu chamo de destino, eu te encontrei ali, do nada, sentado num banco, e eu reconheci você. Te reconheci sem saber por quê. Não te contei antes porque achei que não era justo, que eu não merecia, mas cada segundo ao seu lado me mostrou que sangue nenhum era mais forte que o amor que a gente construiu. Mesmo assim, eu queria que você soubesse. Você não foi só um menino que eu ajudei. Você foi meu filho. Meu menino perdido que voltou. Mesmo se não fosse, mesmo se não existisse nenhum laço de sangue entre a gente, ainda assim eu teria te escolhido. Porque amar é isso. Te amo, filho. Com tudo que sou, Eduardo. Quando Luan terminou de ler, ninguém na sala falou nada por um tempo. Yuri olhava fixo para ele. Caio apertava os dedos um contra o outro. Niltinho parecia travado. Ele... era meu pai mesmo? Luan perguntou com a voz embargada. Lígia assentiu. Ele pediu para eu guardar isso até você estar pronto, Luan. Passou a mão no rosto, tentando conter o choro. Depois pegou a pulseirinha de hospital e colocou no pulso. Ficou apertada. Mas ele deixou ali mesmo assim. Isso muda alguma coisa? Caio perguntou. Luan olhou para ele e depois para os outros. Não, só explica. Mas não muda. Yuri se aproximou e deitou a cabeça no ombro do irmão. Você sempre foi nosso irmão. Agora é só mais oficial. Niltinho se levantou de onde estava e abraçou Luan sem dizer nada. Caio veio logo depois. E ficaram ali, os quatro, em silêncio. O sol da manhã entrava pela janela, batendo de leve no chão. O quadro na parede tinha o desenho dos 5, feito pelo Yuri. Agora, ele fazia ainda mais sentido. Luan guardou a carta com cuidado. Depois olhou para cima com os olhos marejados. Você encontrou o caminho, pai. E sorriu. Não era mais o mesmo sorriso de antes. Tinha saudade ali. Mas também tinha aceitação, paz, amor de verdade. E assim, naquela sala pequena, sem nenhuma música, sem nenhuma fala final bonita, a história ganhou seu último respiro. Porque às vezes, a vida não precisa terminar em grito. Às vezes, tudo que ela precisa é de um abraço firme e uma verdade que chega na hora certa.